Olá, pessoal, bom dia, bom dia. É, Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pãozinho, que ele serve para lanche, serve para sanduíche, é o pãozinho sinhá. Esse pão ele é muito fácil de fazer, poucos ingredientes e rápido. Então eu vou ensinar para vocês o modo de preparar e vou colocar também na descrição, tá? Pãozinho sinhá, né? São 2 tabletes de fermento biológico, 2 ovos, ó gente, só com 2 ovos. 3 colheres de margarina, 1 colher de óleo, 3 colheres de açúcar, 1 colherzinha de chá de café e 1 copo de leite e 1 copo de água. Esse copo, ele pode ser o copo de requeijão. Quem não tem a medida em casa, aí você pode usar o copo de requeijão. É a mesma medida, eu já fiz tudo direitinho aqui, já coloquei. Então, esse copo vale por 240 ml xícaras, tá? Então, se vocês não tiverem o medidor em casa, vocês podem usar o copo. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar os ingredientes na bacia, tá? Vou abaixar aqui um pouco, né? Vou colocar mais ou menos assim. Aqui, gente, eu peguei, dei uma aquecida no leite, o leite e a água. Então, já tá tudo medidinho, as 240 ml de água, eu coloco na bacia. Eu coloco na bacia. Aí eu venho com os 2 ovos, eu coloco. Se vocês quiserem também bater no liquidificador, pode, tá? Não tem problema. Eu estou fazendo assim porque às vezes as pessoas não têm um liquidificador em casa, então eu vou fazer dessa maneira aqui para as pessoas não deixar de fazer, porque às vezes deixa de fazer as coisas porque não tem um liquidificador, não tem alguma coisa, né? Um bol, uma bacia bonita. Não, gente, pode fazer. Aí eu dou uma batidinha, porque como não foi no liquidificador, eu vou bater aqui um pouco, tá? Eu vou bater o leite com os ovos, tá? Eu vou dar uma batida, viu? Deixa eu tirar isso daqui. Eu vou colocar pra cá. Aí eu vou dar uma batidinha nesse leite e nos ovos, nos 2 ovos. Vou bater. Aí eu venho e coloco o açúcar. Eu vou colocar o açúcar e vou colocar também a margarina. Vou pegar a margarina aqui e vou colocar aqui junto com o leite e o açúcar e a água. Beleza? Aí eu vou colocar, eu vou bater novamente. Eu dou uma batidinha. É muito fácil de fazer e rápido, viu? Aí eu vou dar uma batida. O que que eu coloquei aqui? Eu coloquei o leite, a água, o açúcar e a margarina. Agora eu vou colocar o óleo, 1 colher de sopa de óleo. Eu vou colocar essa colher de sopa aqui de óleo. E também vou colocar a pitada de sal, tá? Que é 1 colherzinha de chá. Vou colocar, aí eu bato novamente. Eu vou e coloco o meu fermento. Tá aqui medido, né? Que são 20 gramas de fermento. E eu coloquei aqui, então eu já venho, já coloco aqui e bato novamente. Gente, eu gosto muito de fazer a esponja. Por que que eu gosto de fazer todos os pães eu fazer uma esponja? Porque a esponja, ela vai dar uma leveza no pão. O pão vai ficar mais leve, aí vai ficar mais gostoso, né? Então, eu gosto muito de fazer a esponja. Se alguém, muitas pessoas têm dificuldade, então eu prefiro não fazer, porque às vezes as pessoas deixam de fazer porque, eu vou ter que esperar essa esponja crescer, porque a esponja tem que crescer sim, tá? Tem que crescer, tem que deixar ela ficar pelo menos uns 20 minutinhos para ela ficar no ponto. E aí que você vem e coloca na sua massa, né?
Mas aí, como às vezes as pessoas não gostam muito, porque acham que dá trabalho, então eu já fiz diretamente tudo aqui na bacia, que vai dar certo também. Agora, gente, eu peguei a farinha de trigo, coloquei aqui. Esse pão, ele não tem uma medida certa de farinha de trigo, esse pãozinho Sinhá. Então, o que que eu fiz? Eu preferi colocar aqui e fazer as medidas para vocês, porque muitas pessoas não têm balança, né? Então, às vezes, deixa de fazer porque não tem uma balança. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa xícara de 240 ml e vou colocar, aí eu vou ver quanta xícara vai dar para que eu venha colocar na descrição de vocês, tá? Porque como eu uso muita balança, mas aí eu vou fazer isso aqui para vocês não ter dúvida, tá bom? Então, eu coloquei uma de 240, mais outra de 240. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma mexida para mim ver como que vai ficar o ponto, porque ela também não gasta muita farinha de trigo, não, tá? Esse pãozinho é muito fácil, gente, ele é muito gostoso. Eu faço muito sanduichinho para as pessoas para aniversário, tá? Então, e vai render muito porque é um copo. Também vocês podem colocar o copo americano de pequeno de leite, dependendo da quantidade que vocês quiserem, tá? Então, aqui já foi 240 de farinha, 2 xícaras de 240, né? De farinha de trigo, não deu ponto. Então, eu vou colocar mais 240. Vou colocar mais 240, mais 240. Eu vou pegar uma farinha de trigo, que eu acho que essa minha não vai dar. Agora, gente, eu vou colocar a mão na massa, tá? Porque ela é uma massa que ela exige, né? Vou também, vou passar um álcool na minha mão, tá? Eu tô higienizando a minha mão, porque muitas pessoas falam, ah, eu não tenho luva para mim fazer, eu quero fazer o pão para minhas crianças e não tem. Então, não há necessidade, viu? Vocês simplesmente passam um álcool na mão para vocês virem trabalhar na massa. Enquanto isso, eu vou colocar uma farinha de trigo aqui, que tá precisando mais aqui. Aí eu vou fazer a contagem, já coloquei 4 de 240, vou pesar e aí eu coloco na descrição do vídeo, tá? Agora eu vou aqui com a minha mão e vou dar o ponto nesse pão. Aqui já tem 4 xícaras de 240, né, de farinha de trigo. É porque eu coloquei um copo maior, né? Mas vocês podem fazer copo menor, se vocês quiserem. Não deu ponto. Então, vou colocar mais outra. Vou colocando aos poucos, para não perder o ponto dessa massa. Mais outra de 240. Vou colocando aos pouquinhos, para mim não perder o ponto da massa. Não, porque também não pode, gente, colocar muita farinha, tá? Porque o pão, ele fica muito pesado com muita farinha, né? Então, aqui foi mais 240, então, no caso, já foram 5 xícaras de 240. Eu vou pegar mais um pouco aqui pra me dar o ponto, porque falta coisíssima, tá? Aqui.
Vou colocar essa massa aqui na bancada, para mim vir dar o ponto. Ela vai precisar, mas aqui ainda tem um pouco de farinha de trigo de 240 ml. Então, eu vou pegar mais um pouquinho de farinha, que já foram 6, né? Então, vou colocar logo meia aqui, que aí eu vou ver se dá o ponto, tá, gente? Se não usar tudo, eu aviso. Vou colocando aos poucos. Ainda tá grudando um pouquinho na minha mão aqui, vou colocar aqui. Opa! Não vou precisar mais de farinha de trigo. Vou dar uma lavadinha na minha mão, para que não venha ficar grudando. Esticadinha na minha mão pra não ficar nesse gruda-gruda. Ela ainda tá grudando um pouquinho. Deixa eu colocar mais aqui. Ela não pode grudar. E eu também não quero essa massa dura, viu, gente? Essa massa, ela tem que ficar uma massa mais molinha, tá? Pra gente fazer os pães. Passar só na minha mão, que ela já tá boa. Mas na minha mão eu tenho que passar. Deixa eu pegar aqui a minha régua. Um pouquinho ainda. Gente, bem na verdade, isso ela vai, nessa medida de água e leite, ela vai levar mais ou menos um quilo de farinha de trigo, tá? Mas dá muito pãezinhos, viu? Inclusive, pode até fazer um copo menor, se vocês quiserem, eu vou mostrar pra vocês, tá? Pode fazer também nesse copo, tá? Não vou colocar essa medida, você entendeu? Vou colocar a medida de 240 ml na receita, tá? Mas se vocês quiserem usar esse copo aqui, ó, que é um copinho de cerveja, né? Que sempre a gente tem que ter em casa. Então, é bom que vocês comprem e deixem lá só para essas medidas, tá bom? Mas eu não vou colocar ele, eu vou colocar de 240 ml, que foi o de requeijão. E eu fiz a medida, né, na xícara de 240 ml, né, e medi o de requeijão
E aí é onde que eu fiz a massa agora. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que essa massa tem que ficar. Ela tem que ficar assim mesmo, viu? Vou mostrar pra vocês o tanto que essa massa, ela é uma massa, olha só, o tanto que ela é uma massa boa, viu? Não tem problema, ela ficou um pouquinho grudenta, sabe? Bem pouquinho, mas não tem problema não, que eu não quero o pão duro, eu quero um pão macio. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, ó o tanto que ela é uma massa boa. Ó. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu coloco um pouquinho de farinha de trigo, bem pouquinho no fundo de um bol e deixo ela crescer. Eu vou deixar ela crescer mais ou menos, assim, uns 30 minutos. Aí, quando ela tiver com 30 minutos, eu vou fazer aqui pra vocês verem, porque depois eu vou deixar ela crescer, que eu não fiz duas massas, só tô fazendo uma, né? Então, eu vou deixar crescer e vou colocar para assar, e esses pães eu vou postar depois para vocês. Ó, aí depois, o que que eu vou fazer? Depois que a massa cresce, eu pego mais ou menos assim, umas 20 gramas de massa. Aí eu venho, né, eu venho aqui, eu passo uma farinha um pouquinho na minha mão e faço isso aqui, gente, ó, para vocês modelar o pão. Aí vocês vêm aqui e faz isso aqui, ó. Deixa eu abaixar a câmera aqui para vocês verem. Ó, vocês vêm aqui, pega aqui, ó, vocês fazem isso aqui, ó, tá? Aí vocês fazem assim, entendeu? Aí já fica o pão redondinho, ó, tá? Só fazer isso aqui. Vocês colocam a massa no centro da mão, tá? E vocês fecham a massa, a mão. E vocês fazem isso aqui, ó, numa bancada, que aí ela fica redondinha. Aí depois que eu fizer, que eu pôr pra assar, vocês vão ver o tanto que ela vai ficar bonitinha, tá bom? Então, essa é a massa de hoje. Aí depois eu vou postar o restante pra vocês. Quando ela estiver crescida, eu vou tirar as fotos dela, dos pãezinhos já crescido, e vou tirar a foto dos pães e fazer um vídeo dos pães assados, tá? E aí eu coloco para vocês na descrição também direitinho. E outra também, gente, vocês também podem passar uma caldinha de açúcar nesses pães quando terminar. Se vocês não quiserem, vocês podem passar uma geminha de ovo antes de assar e colocar também para assar, que fica bom, viu? Então, essa aula de hoje vai ficando por aqui. E eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal para que ele venha crescer, né? Que daqui mais um dia eu possa dar outras coisas, inclusive muitos pães, muitas rosca, né? Rosca trançada, todos os jeitos, tá, gente? E dê um joinha, tá? E compartilhe também, me ajude, né? Porque eu estou começando, no YouTube, né? Então, eu preciso muito de inscrito, né? Então, as coisas que eu estou fazendo, eu estou doando para quem precisa. Graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada para mim. Então, eu estou dando para as pessoas, né? Então, muito obrigado, tá? As pessoas que tá me seguindo, muito obrigado pelos recadinhos que me mandaram. Eu fiquei muito feliz e estou feliz, né? E se inscreva no meu canal, me ajuda. Compartilhe. É só colocar o dedinho lá, viu, gente? Não tem outra coisa. Ó, tchau. Um bom final de semana. Hoje é domingo, 6 horas da manhã eu já estou aqui, né? Tô fazendo esse vídeo, tá? Então fique com Deus, tenha um bom domingo, aproveita bastante. E agora eu vou rechear meus panetones para entregar para as crianças à noite. Fique com Deus. Tchau, tchau.